Uma família está descansando no seu chalé, na sua casa de campo, quando 4 estranhos batem à porta da sua casa e lhes dizem que o apocalipse depende de uma decisão deles. Se fosse com a sua família, o que você faria? Quer saber o que aconteceu nesse filme? Vem comigo depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, você que nos visita, você que é inscrito, fiel, companheiro, amigo de toda hora, todos são muito bem-vindos a este canal para mais um vídeo onde vamos falar desse filme Batem à Porta, filme de 2023 de M. Night Shyamalan, autor de outras obras como A Visita, como Fragmentado, como Sexto Sentido, como o filme recente que falamos aqui no canal, Demônio. Tem umas tranqueirinhas no meio aí, mas muitos filmes bons. E trago neste vídeo o filme Batem à Porta, onde nós temos entre os atores que fazem esse filme, contendo ali no seu elenco, Dave Bautista, nosso maravilhoso Drax de Guardiões da Galáxia. Temos também Rupert Green, nosso querido Ron Weasley de Harry Potter, a nerdaiada vai à loucura. E temos aqui um elenco que trabalha muito bem. E esse filme, a premissa básica dele, isso não é spoiler, tá? Vai ter uma parte sem spoiler e aí a segunda metade do vídeo com spoiler. Mas a premissa básica aqui é uma família está na sua casa de campo, no seu chalé, eles estão relaxando ali, no calmaria do fim de semana, aquela escapadinha da loucura da cidade. Nós temos aqui então um casal e a sua filha adotiva, uma belezinha de menina, a fofice em pessoa, quando a sua rotina é interrompida subitamente pela presença de 4 estranhos. Vamos chamá-los aí de os 4 cavaleiros do Apocalipse, e isso não é spoiler, tá na premissa básica, tá? Esses estranhos chegam na sua casa, rendem, essa família, pode-se dizer encarcerados na própria casa, e esses estranhos falam para eles, olha, o Apocalipse está vindo aí. E o fim do mundo depende de uma decisão de vocês. Vocês têm que escolher um da própria família que vai se sacrificar pelo bem de toda a humanidade. E por que esse filme é interessante trazer aqui no canal, sendo que aqui nós falamos sobre teologia, ciência, história? Porque a mensagem básica desse filme, vamos dividir em duas. As 2 mensagens básicas desse filme é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o estudo do fim do mundo, o apocalipse cristão, como é conhecido até pelos não religiosos. E um outro tema muito importante, que é o sacrifício. É o sacrifício pelos outros, o sacrifício por alguém. Essas 2 mensagens são muito fortes nesse filme. E esse filme tem alguns méritos, Eu já me declarei aqui fã do M. Night Shyamalan em outras oportunidades, mas alguns dos méritos que esse filme traz é conseguir trabalhar o clima de tensão. Em alguns momentos a descrença se transforma numa crença absurda que parece, ela flerta com o fanatismo. Você em alguns momentos acaba torcendo para aqueles que parecem ser os vilões, em algum momento você torce para a família, só que parece que as coisas não são bem assim. Então esse clima de dúvida ao longo de praticamente 80% do filme, ele é muito bem construído, ele prende a atenção. Eu considero esse filme aqui uma obra excelente, tá? Do ponto de vista da construção de atmosfera, do ponto de vista das pistas que são deixadas ao longo da obra, e principalmente ele trabalha 2 mensagens poderosíssimas no cristianismo, que é o sacrifício em favor dos outros e é a escatologia, o fim do mundo, e como isso impacta nas pessoas que estão vivendo aquela atmosfera. E esse filme trabalha muito bem essas 2 mensagens que são essencialmente cristãs. O filme, por categoria, não é considerado um filme cristão. Ele está longe de ser um filme gospel, ele não é um filme religioso, mas ele trabalha muito bem essas 2 mensagens poderosas que fazem parte da fé cristã, e é por isso que nós estamos tratando ela aqui. A premissa básica, ela vai apresentar no trailer
uma informação que nesse momento não é spoiler, mas eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo porque esse tema ele é um pouco latente no nosso cotidiano e atualmente tem sido um pouco mais forte, né? Como você viu na thumbnail, o casal e a sua filhinha que estão na casa de campo é um casal gay. São dois rapazes que vivem ali em matrimônio e eles têm essa filha que eles adotam e eles estão descansando no chalé quando esses estranhos chegam na casa deles e colocam essa situação toda no colo deles, né? E por que isso é interessante? Eu entendo que a escolha de Shyamalan por colocar um casal gay como sendo os donos da casa e eles têm que tomar essa decisão ou não, que é crucial para toda a humanidade, é uma escolha muito acertada. Porque você tem duas bandeiras muito fortes aqui que por razões, eu não vou dizer que são razões desconhecidas, mas por razões não justificáveis, são bandeiras muito opostas. Por quê? Você tem um casal gay e você tem um tema fortemente cristão. E a construção dessas duas histórias, né, a questão da fé, do sacrifício, do fim do mundo, e essa questão do casal gay, todo o preconceito que eles têm sofrido, a dificuldade para se casar, a dificuldade para se relacionar publicamente aos olhos dos outros e como isso traz consequências, a dificuldade para adotar uma filha, essas duas bandeiras ideológicas, a questão do relacionamento homoafetivo e a questão da fé cristã, elas são colocadas pela sociedade atual como duas grandes inimigas. E eu não tenho a pretensão de vir aqui dizer que elas não são. Elas são opostas, mas o termo inimigas eu acho mal colocado. Eu entendo que é um termo mal colocado. E eu vou explicar isso mais a fundo. E eu peço a sua licença para gastar um pouco de tempo antes da parte com spoilers, para colocar o meu posicionamento e por que eu entendo que a escolha por um casal gay para tratar de duas mensagens poderosíssimas e totalmente intrínsecas na fé cristã, ela é muito acertada. Tá? Nós estamos vivendo um momento onde aqueles que têm uma prática, um relacionamento assumidamente homoafetivo, uma parte com maior representatividade nas grandes mídias tem meio que declarado uma guerra aos cristãos, justificando que os mesmos desde sempre declararam uma guerra às práticas e os relacionamentos homoafetivos. E o que eu gostaria de trazer para cá? Porque eu acho que esse filme ele tem uma importância muito grande nesses dois assuntos. Primeiramente, quem acompanha meu canal sabe que eu sou evangélico, protestante, e eu estou trazendo um filme onde a figura do casal gay ela é fundamental numa decisão de um assunto e uma temática essencialmente cristã. E a escolha é acertada por quê? Você tem duas construções muito fortes. O background dessa família, né, desse casal gay com essa filha adotiva, né, que eles constituem uma família propriamente dita. E você tem essa temática escatológica do fim dos tempos e da questão do sacrifício, vindo de encontro. E nesse filme elas entram em confronto pela construção que o próprio filme dá aos dois assuntos. Só que, como eu havia dito há pouco, essas duas temáticas, né, o relacionamento homoafetivo e a fé cristã, do que alguns estão chamando de intolerância, de perseguição, elas têm estado em constante confronto nas mídias, na TV, recentemente, né, da parte do posicionamento que alguns tiveram com falas de pastores evangélicos influentes. Só que tem uma coisa que as pessoas não estão entendendo. À luz da palavra de Deus, você não vai encontrar na Bíblia uma incitação ao ódio, à perseguição, à aniquilação, ao extermínio dos homoafetivos e daqueles que têm relacionamentos e práticas homoafetivas. E é importante eu ressaltar algo. Você viu que até o momento eu não usei o termo homossexual. Porque as pessoas costumam dizer assim, nós temos que respeitar a opção sexual das pessoas. Isso etimologicamente está incorreto. Porque não existe opção sexual. Ninguém consulta a Deus e nem a estrutura genética antes de ser gerado como feto, dizendo, olha, eu quero nascer homem, quero nascer mulher. E muito menos depois, ainda que você nasça homem, nasça mulher e decida ter uma troca de sexo a partir de intervenção cirúrgica, o seu teste genético, o seu DNA ainda vai apontar cromossomo X ou cromossomo Y.
mesmo que externamente o seu exterior, a sua aparência, o seu corpo físico esteja indicando uma situação diferente devido à intervenção cirúrgica por opção do portador, do dono do corpo. Então, o termo opção sexual, ele tem vários problemas. O que nós podemos optar é pela homoafetividade, você ter afetividade, relacionamento, você ter convívio matrimonial, enfim, com pessoas que são do mesmo sexo que você. E o heteroafetivo é aquele que tem afetividade, relacionamento amoroso, matrimonial com pessoa de sexo diferente, tá? O termo opção sexual é muito mal utilizado, tá? Porque ninguém opta pelo sexo. Quem escolhe o sexo da pessoa com a qual ela vai nascer é Deus. Você não pode, depois de ter nascido mulher, dizer quero ser homem. Você faz intervenção cirúrgica, ok. Vive com práticas de quem é um homem, ok. Mas você, geneticamente, ainda é mulher. Então, o que você pode, de fato, optar é pela sua conduta afetiva por alguém homo ou hétero em relação ao teu próprio sexo, tá? Mas isso é só questão de etimologia. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E por que eu estou falando dessa questão? Uma parte, não vou dizer que são todos, tá? Porque eu, particularmente, tenho muitos parentes, amigos, colegas que são gays, que são lésbicas, que são homoafetivos, e o meu relacionamento com eles é de extremo respeito, de extremo carinho. Tá? Tenho pessoas na família, tenho pessoas no trabalho, no meu convívio de uma forma geral. Tá? Eu sei que eu não falo por toda a massa evangélica existente no mundo, mas eu falo por toda a massa evangélica com a qual eu convivo. Tá? Estamos no caminho evangélico, né? Nós nos convertemos à fé cristã protestante evangélica há um pouco mais de 20 anos. Eu já congreguei em Igreja Batista, Quadrangular, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, e eu posso responder pela totalidade dessas igrejas que eu congreguei, pela totalidade das pessoas com quem eu convivi, que não existe, por parte desses com quem eu tive acesso, que não foram poucos, uma preocupação, uma bandeira, um foco, uma meta em fazer da vida do homoafetivo um inferno, em perseguir. O que é que os cristãos evangélicos, aqueles que são espiritualmente sadios e instruídos à luz da Bíblia, o que é que eles defendem? As práticas reprováveis por Deus na Bíblia. Você vai encontrar Deus reprovando no mesmo texto em que é mencionado o relacionamento homoafetivo, a qual Deus se refere, que os homens abandonaram as suas relações naturais, deixando as suas mulheres se relacionando com outros homens. As mulheres abandonaram suas relações naturais, deixando os homens se relacionando com outras mulheres. No mesmo texto que Deus traz essa prática como reprovável por parte dele, ele vai mencionar homens presunçosos, arrogantes, soberbos, cheios de si, avarentos, mentirosos, glutões. Então veja que a Bíblia traz uma lista de práticas reprováveis. Então, por exemplo, à luz da palavra de Deus, quem tem uma prática, um relacionamento homoafetivo é tão pecador quanto alguém que habitualmente conta mentiras. Uma pessoa que tem relacionamento homoafetivo, ela não é mais pecadora do que uma pessoa que sente inveja de outra. Quando eu minto, quando eu me revolto e profiro palavras agressivas contra alguém, eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa que tem uma prática, um relacionamento homoafetivo. E os evangélicos não têm bandeiras específicas para condenar somente um tipo de pecado, porque à luz da Bíblia, toda conduta reprovável aos olhos de Deus tem o mesmo peso. Então não existe da parte dos evangélicos uma perseguição direcionada e uma perseguição acalorada e específica direcionada contra pessoas com relacionamentos homoafetivos, pessoas que optaram por viver as suas vidas como se tivessem nascido num outro sexo cromossômico. Não existe isso no meio evangélico. Existe o quê? O que existe dos dois lados: o excesso ignorante, o excesso estúpido. Eu conheço pessoas que se dizem evangélicas e cristãs que têm comportamentos agressivos, preconceituosos contra pessoas homossexuais.
Existem contra pessoas de religião matriz africana, existem com pessoas que são de religião oriental asiática, mas também conheço pessoas que são gays e que têm atitudes preconceituosas, discriminatórias com pessoas de fé cristã protestante evangélica. Então não existe nada direcionado. Algumas das melhores pessoas que eu conheço e que eu convivo ao longo de toda a minha vida são homossexuais. São pessoas que optaram por relacionamentos e práticas homoafetivas, que são excelentes filhos, excelentes amigos, excelentes funcionários. São pessoas excelentes em tudo que elas fazem e optaram por relacionamentos e práticas homoafetivas. Então, existe uma necessidade urgente de desmistificar e quebrar toda essa tese, esse conceito de que há um conflito e que são inimigos lutando contra si. Tá? Se o evangélico ele começasse a denunciar veementemente a prática homoafetiva, ele teria que ter a mesma volúpia em denunciar um marido que trai uma esposa, então ele tem que levantar uma bandeira contra o adultério. Ele teria que denunciar uma pessoa viciada em tabaco ou viciada em bebida alcoólica, porque ele tem que lutar contra o vício das substâncias que alteram o comportamento natural. Ele teria que ter uma bandeira que denunciasse todo aquele que tem prática mentirosa, estelionato, agressividade doméstica. Todas essas práticas, aos olhos de Deus, à luz da palavra e do texto bíblico, são igualmente reprováveis aos olhos de Deus. É importante que isso fique claro, porque tem que acontecer de uma vez por todas uma desmistificação, tem que ter uma quebra, uma desconstrução ideológica de que os evangélicos odeiam os gays, que são inimigos dos gays. Aos olhos de Deus, todos são pecadores e carecem da sua glória. Todo evangélico é tão pecador quanto um gay. A diferença está no tipo de prática, mas Deus não diferencia as práticas. Deus não fala os afeminados ou as mulheres masculinizadas, eles são muito mais pecadores do que aqueles que têm inveja do seu irmão, do que aqueles que mentem, aqueles que são violentos. Todas as práticas que Deus se aborrece quando o homem comete estão em mesmo patamar. A única diferença, sabe qual é que é? É que algumas estão explícitas aos olhos de quem vê de fora e outras são ocultas. Se alguém me vê na rua, não olha para mim e vê um rótulo dizendo Júnior é mentiroso. Mas se vê dois homens de mão dada, ali está exposto que eles têm relacionamento homoafetivo. Então acabam sofrendo uma maior discriminação, o que eu não estou defendendo. Qualquer tipo de discriminação, desrespeito, tratamento desrespeitoso, intolerante, é igualmente pecado. O fato de eu não respeitar a opção que a pessoa tem daquilo que ela faz com a vida dela é tão pecado quanto qualquer outra dessas práticas. Existem situações que precisam ser bem pontuadas. Todas as pessoas, elas têm a mesma equivalência aos olhos de Deus como pecadores, seja qual for a sua prática. Uma pessoa que aponta um dedo para um gay, para uma lésbica, para alguém que optou por relacionamento homoafetivo e a condena, comete maior pecado do que aquela que tem práticas que também aborrecem a Deus. E por que eu estou dizendo que nesse filme a escolha desse casal ela é pontual para construir a nossa história? Porque nas mãos desse casal, juntamente com a sua filha, está o poder de decidir ou não se sacrificar pelo bem da humanidade. Essa mesma humanidade que age para com eles de preconceito, de intolerância, de desrespeito. Por isso ela é tão poderosa. Agora nós vamos entrar numa parte com spoilers e nós vamos dar aí um pouco mais de detalhes sobre o filme. Também não vou estar contando os mínimos detalhes para não tirar um pouco da sua experiência, mas nós vamos abordar um pouco do filme aqui. Então, vamos para essa segunda parte com spoilers. Ok, como já dito, então o filme começa com aquela atmosfera de família feliz, indo para sua casa de campo, passando ali o fim de semana bem tranquilo com a sua filhinha, e eles estão ali indo para o seu descanso, né? Sair daquela loucura da cidade, aquela coisa toda. Quando então chegam ali 4 estranhos, né, na porta da sua cabana, do seu chalé. É interessante dizer que esse filme ele é inspirado também, né, numa adaptação do romance O Chalé no Fim do Mundo, né? Esse filme acaba tendo essa adaptação e que o Shyamalan, ao meu ver, faz ela muito bem, principalmente na escolha dos personagens e do seu gênero. Você tem ali, então, uma situação inicial de fanatismo. A primeira coisa que uma pessoa pensa é: quem são vocês 4 para chegar aqui dizendo que nós da nossa família nós temos que matar um dos nossos, tem que se sacrificar para salvar o resto da humanidade.
quem disse que vocês têm esse poder? E a primeira reação é justamente essa. Tem um confronto inicial, os 4 estranhos ali acabam capturando, né, imobilizando, amarrando os 2 rapazes ali na cadeira. Começa aquela questão de dizendo, olha, nós temos uma missão divina, né, nós tivemos uma visão daquilo que nós temos que fazer, nós somos escolhidos para vir aqui e dizer a vocês foram a família escolhida para esse sacrifício, e vocês precisam escolher um membro da família para se sacrificar, para interromper o apocalipse e salvar a humanidade da destruição. A primeira reação é a reação natural, né? E o interessante é que, para nossa aplicação, isso já gera um primeiro conflito. Meu, de onde vieram essas pessoas? E ao longo do filme você vai ver que, por exemplo, o Dave Bautista, ele é grandão e tudo, mas ele é um professor, ele dá aula para criancinhas. Aí você tem a personagem da enfermeira, né, a enfermeira negra, você tem a cozinheira, né, a mocinha lá que é mãe solteira, tem um filhinho, você tem ali o Ronnie Weasley, né, o nosso querido escudeiro do Harry Potter ali, não fica muito exato o que ele faz ali. Ele até tem uma situação no passado do casal ali num bar, eles têm um conflito e tal, mas aparentemente são pessoas normais. Quem deu essa autoridade para elas, quem deu esse poder, essa suposta visão, isso só pode ser loucura. E a reação natural, creio que qualquer um de nós faria, né? A reação natural é aquela família ali dizer, não vamos sacrificar ninguém, vocês estão ficando maluco. E o que acontece? Eles dão ali algumas orientações dizendo, olha, cada vez que vocês se recusarem a fazer o sacrifício, um de nós tem que morrer. E aí no dia seguinte vocês têm novamente a oportunidade de tomar uma decisão. Mas cada vez que vocês se recusarem a se sacrificar, ou escolher um para se sacrificar pela humanidade, e um de nós for morto, uma praga vai vir sobre a terra. E aí o que acontece? No primeiro dia dessa decisão que eles se recusam, né, o nosso querido bruxinho, companheiro do Harry Potter ali, ele então coloca ali um pano sobre a cabeça, né, e ele fala, a humanidade foi julgada e vai vir uma praga sobre eles. E ali ele tem a sua cabeça amacetada. É uma cena até brutalzinha, né? A princípio ele é meio chocante. E aí nós temos um primeiro impacto, porque aquela família viu que aquele pessoal é doido o suficiente para se matar. E aí já vem o primeiro questionamento. Por mais estranhas que essas pessoas pareçam, e normalmente é assim que qualquer religioso se parece aos olhos de quem não acredita em nada, essas pessoas então de fato estavam dispostas a dar a vida por aquilo que acreditavam. E aí o rapaz ali ele é morto, e eles então fazem o quê? Eles ligam ali, né, os estranhos, né, porque eles estão desamarrados, né? Os 3 cavaleiros do Apocalipse restantes, tá? O filme nunca deixa claro que eles são cavaleiros do Apocalipse, aqui é só por mera semelhança com a quantidade numérica e o tema escatológico, tá? Mas eles ligam então ali a TV e uma primeira praga começa a vir sobre a Terra. E aí começa a ter notícia de tsunamis acontecendo pelo mundo inteiro. E aí fica aquela coisa, será que está acontecendo mesmo? Será que esses caras gravaram essa imagem e estão passando aqui na tela? Será que eles estão sabendo de algum tsunami específico em algum lugar do mundo e colocaram num telejornal ali? Será que planejaram aquela data para coincidir de um tsunami e eles ligar a TV bem na hora e mostrar? Só que peraí, gente, o cara acabou de ser morto na frente deles. Ele acreditava realmente que recebeu uma visão e acreditava realmente que as coisas aconteceriam. Quem é maluco o suficiente para dar a própria vida por uma causa que ele acredita? E aí é uma primeira mensagem cristã que fica nesse filme. E aí um dos dois rapazes do casal, sabe quando você dá aquela... Mas peraí, o cara se matou, então ele acredita no negócio mesmo. O outro se mantém, né, na convicção dele ali, não, da minha família ninguém vai morrer e tal. E o filme traz algo muito legal, que é mostrando a trajetória desse casal, quando eles se conheceram. Tem uma cena que eles saem juntos ali, e eles são vítimas de intolerância, preconceito ali num bar, tem uma briga, e mostra a dificuldade da pessoa assumir o que ela é e as suas opções e se relacionar na sociedade. E depois vai mostrar, né, a questão da dificuldade para eles conseguirem adotar a menina e tal. E aí, no dia seguinte, os 3 cavaleiros restantes chegam e falam, olha, chegou a hora de tomar a decisão. Vocês já escolheram alguém para se sacrificar para salvar a humanidade e impedir que as pragas venham ao mundo. Né, eles ali meio que... Um está muito convicto, o outro ficou meio assim, claramente ficou abalado de ver o cara morrer na frente ali, né? E eles falam, a nossa decisão é a mesma, ninguém vai morrer. Não vamos sacrificar ninguém da família.
E aí os dois ali, os três restantes falam, então... Aí chega a vez da mocinha, né, que é a cozinheira, que tem um filhinho, né, que é mãe solteira, e ela fala, a humanidade foi julgada, põe ali o pano ali, o saco ali de pano na cabeça, e play, né, a cabeça é esmagada. E aí o que acontece? Uma segunda pessoa disposta a morrer pela causa que ela acreditava, e o pessoal ali, os dois rapazes ali com a menininha, né, fica, né, poxa, tem uma coisa aí, o pessoal acredita mesmo nessa parada aí, né? E aí eles ligam a TV, e aí a segunda praga agora é um vírus que vem sobre toda a Terra, né, e afeta as criancinhas e tal. Um dos rapazes que está amarrado, né, o dono da cabana ali, ele fala, olha, eu ouvi falar sobre esse vírus faz um tempo, então isso daí não é nada de espetacular, eu já ouvi falar disso aí, então isso não veio por causa da morte dela, isso já estava rolando. Por alguma forma, agora que se intensificou, vocês devem ter planejado o momento exato de vir aqui e tal. E tem aquela tensão, né? E os dois que sobraram agora, né? Sobrou o Drax, né? E sobrou a enfermeira, né? Que aí também ele usa o estereótipo da mulher negra, a filhinha que é adotada, ela é asiática. Então, vários estereótipos estão presentes nesse filme, eu acredito que muito bem selecionados, representando todos os estereótipos possíveis, e no final eu vou dizer o que eu entendi por essa miscigenação de estereótipos no filme, tá? Um dos rapazes, né, ele meio que planeja com a filhinha ali, fala, tenta me desamarrar, cortar aqui minhas amarras e tal, a gente tem que fugir daqui, esse pessoal é doido, já mataram 2 deles mesmos, sabe? Até rola ali uma certa fuga e tal, e tem aquela questão de perseguir dentro da cabana, escapar e tal. Nesse desenrolar, um dos rapazes até se desamarra, eles se soltam e tudo, um tá machucado, né, aquele que tá começando a acreditar mais, né, que aquilo é verdade, ele foi golpeado na cabeça lá no começo, né, quando eles foram capturados ali, ele tá um pouco mais debilitado e tal, mas o outro rapaz, ele consegue dar um tiro na enfermeira, né, naquela perseguição, e ela fica ali, questão das últimas mesmo, eles acabam sendo capturados novamente, levados ali de novo pra cadeira, a enfermeira está quase para morrer, e aí o nosso querido Drax ele fala, olha, preciso que vocês tomem uma decisão. Se um de vocês não escolher alguém para sacrificar, as pragas vão vir sobre o mundo, a Terra vai ser destruída, é o apocalipse, é o fim do mundo. E eles permanecem ali irredutíveis, né? Principalmente na pessoa do rapaz que é um pouco mais cético e tal. E é compreensível, tá? Todo o filme constrói essa ideia de que eles conseguiram um relacionamento, estar juntos, adotar a menina a duras penas, né? Enfrentando muitas adversidades pela opção de vida que eles fizeram. E aí o rapaz fala, não, a nossa decisão ainda é não. E aí o que acontece, né? A enfermeira já está ali nas últimas, né? Ela acaba sendo ali a sacrificada da vez. Você tem ali uma terceira pessoa morta. Você pensa, pô, legal, então a solução é só esperar os 4 se matarem, já que eles acreditam nisso, e a gente vai seguir nossa vida feliz. Só que na morte da terceira pessoa, né, da terceira cavaleira, o Drax aí, ele liga a TV, e ali você começa a ver notícias ali, os aviões começam a cair subitamente. Avião, satélite, tudo que está no céu começa a cair subitamente. Tem ali uma certa relação com o texto bíblico ali de Mateus 24, né, o discurso escatológico de Jesus, que as potências do céu seriam abaladas, né? E começa a cair avião, inclusive cai perto deles ali, né? Tem uma cena que você vê de baixo para cima assim, você vê o avião passando e tal, e ele cai. E, peraí. Um dos que já estavam mais inclinados a acreditar fica ainda mais convicto. Esses caras devem ser os Cavaleiros do Apocalipse mesmo. Enquanto que o outro já pensa, não, deve ter acontecido alguma pane eletromagnética no mundo inteiro aí, que deu esse pane. Só que sabe quando começa a ser coincidência demais para ser só coincidência? E aí o Drax, né, ele meio que fala, olha, agora só resta um. Se vocês continuarem insistindo em não sacrificar, eu me sacrifico, a última praga é liberada e toda a Terra é destruída. Só que assim, as pragas também, o filme constrói bem essa tensão, porque as pragas, conforme elas vão sendo liberadas, você percebe que o mundo está entrando ali num certo colapso mesmo, né? Principalmente porque eles estão sempre olhando as notícias e vendo como é que aquilo está acontecendo em tempo real no mundo todo. Então, você começa a acreditar, cara, parece muita loucura, mas o que eles estão dizendo está acreditando. E é interessante esse paralelo com a questão da fé, porque assim,
existe uma mensagem forte aqui. Aos olhos de quem não acredita, o religioso parece de fato muito fanático e muito irracional e fideísta até certo ponto, se não tem embasamento, né? Só que assim, existe uma possibilidade de que tudo aquilo que parece loucura e que ele acredita piamente a ponto de dar a vida, existe uma porcentagem mínima de chance que aquilo seja verdade. Então até que ponto a fé ela é uma loucura ou ela é uma realidade que na verdade poucos enxergaram e acreditaram? É um questionamento válido. Né? É muito fácil eu de fora não acreditar e falar que a crença do outro é uma grande bobagem, né? E eu, como cientista da religião, né, graduado, uma coisa que se estuda é nunca considerar a fé do outro como qualificativa, né? Como querer dizer se é verdade, se é mentira, se é fraca, se é forte, se é verídica, se não é, se tem base, se não tem. Mas é entender o fenômeno, o objeto de estudo da fé de alguém. Né? Nunca qualificando, mas apenas analisando, estudando, conhecendo. E é muito fácil eu que não creio olhar para a fé do outro e falar isso é baboseira. Só que a partir do momento que você começa a ter algumas pequenas comprovações, no caso desse filme, grandes comprovações, peraí, existe uma porcentagem ainda que mínima de que seja verdade. E é interessante que o filme faz essa construção e eu acho muito interessante como ele coloca isso para a gente pensar. Porque ninguém é louco bastante que a fé dele de repente não seja verdadeira e seja a única coisa racional. E aí nós temos ali, no caso, o Dave Bautista, né, o Drax, ele acaba desenvolvendo uma relação com a criancinha porque ele é professor de criancinhas, ele mostra foto ali e tal. E ele tem essa proximidade com a menininha ela tem uma certa abertura para com ele. E você vê que ele parece uma pessoa realmente íntegra e honesta no propósito dele, naquilo que ele está fazendo. Isso é muito bacana, essa atmosfera é muito bem construída. Só que chega o dia ali então da última escolha. Ele chega e fala, olha pessoal, e aí? Nós temos que tomar uma decisão, né? Vocês vão escolher alguém da família para sacrificar, para salvar a humanidade. E acontece que ali um já praticamente cedeu, o outro do casal ali não cedeu e não quer que ninguém morra, é natural, tá? Você sacrificar a sua família pelo bem de outros, principalmente aqueles que te perseguem, que agem de forma discriminatória com você, você dá a sua vida por aquele que é preconceituoso com você, você dar a sua vida por alguém que não se importa com a dificuldade que você teve para construir a sua vida, né? Quem faria isso? Quem daria a própria vida? Quem tiraria a vida do ente querido? Por amor daqueles que não estão nem aí para você. E por que essa lição ela é importante? Porque existe alguém que fez isso, Jesus Cristo. E não precisa ser nem por aqueles que não o conheceram, os que estavam com ele ali todo dia, aproveitando da multiplicação de pães e peixes, aproveitando dos ensinamentos que ele dava para a pessoa ter uma vida melhor, curando, expulsando demônios. Essas pessoas próximas ali, muitos desprezaram Jesus. Jesus esteve sozinho na cruz e olha que ele tinha 12 discípulos. Na hora H ali, quem estava ali era João, né, o jovem João, né, sendo consolado pela mãe de Jesus, a Maria. E Maria estava ali também cuidando de João, que era novinho, né, como um filho mesmo, coitado. O único que estava ali diante de Jesus. Então a gente olha a lição que esse filme fala. E é interessante a escolha do casal gay, porque essa construção da dificuldade que eles tiveram para ter uma vida estável, equilibrada, feliz, ela vem a duras penas. Pessoas que não se importam com eles, pessoas que discriminam, pessoas que agridem, toda a dificuldade que eles tiveram. Então, você fala, depois que você consegue construir aquilo que você lutou muito, você vai dar a sua vida, você vai tirar a vida de alguém que você ama para salvar principalmente aqueles que não se importam com você, que te perseguem, que discriminam, que te odeiam. E aí tem esse dilema. E o cristianismo ele é justamente isso. Jesus veio para morrer por amor, inclusive, daqueles que o desprezam. A realidade cristã, que eu acredito e respeito quem não acredita, a realidade cristã é você dar a vida pelas pessoas, inclusive por aquelas que mesmo que não acreditam em você, tem um preço pago. O fato de eu não acreditar em Jesus e no seu sacrifício não muda o fato de que ele de fato se sacrificou. Eu posso não acreditar em Jesus, isso não muda o fato de que ele existiu e sacrificou por mim, mesmo eu não acreditando nele. Tá tudo bem. Então essa questão, inclusive, dos ateus, mas eu não acredito em Deus, tá tudo bem. Para quem acredita, isso não muda o fato de que ele existe. Uma coisa não tem problema em relação à outra.
E é interessante porque aí eles acabam recusando, né? Nós não vamos sacrificar ninguém. E aí o Drax vai e se mata como o último cavaleiro. E aí essa parte é tensa, porque aí a última praga é liberada. E aí o céu escurece, começa a cair relâmpago e raio de todo lado, e quando pega na árvore pega fogo, e começa a pegar fogo ali no matagal, ali na floresta que está em volta da cabana. E realmente fica tenso o negócio. E ali o casal ali, eles olham um pro outro e falam, meu, acho que esses caras eram o Cavaleiro do Apocalipse mesmo. E acho que tudo que eles falaram é verdade. E o planeta como um todo ele entra em colapso, começa a ficar feio o negócio. E ali tem aquele último diálogo, né, aquelas lembranças de como difícil foi chegar até ali, a projeção das coisas que poderiam acontecer no futuro se eles ficassem juntos. É muito boa essa cena. Até que, né, eles decidem meio que um contra a vontade, mas um dos rapazes ali, que é o que tem o ferimento na cabeça, que é o que desde o começo estava mais inclinado a acreditar e tal, ele acaba fazendo com que o outro atire nele ali, ele tira, né, entre aspas ali, né, de forma mais ou menos não consensual, é até estranho de definir. Ele morre, sacrifica voluntariamente, porque ele acredita nos sinais. E ele, por amor, ele fala, beleza, eu vou morrer por um monte de gente que não tá nem aí por mim, mas vocês estão nesse grupo dos que vão ser salvos, e por vocês basta. Que é o mesmo conceito de Jesus, ele morre por todo mundo. Vão ter os que não estão nem aí com ele, vão passar a vida querendo provar que ele não existe, ignorando que ele existe, desprezando, mas nesse mesmo grupo de pessoas estão aqueles que dão a vida por ele, que acreditam nele, que amam, que seguem. Você tem todo um pacote. Então, por exemplo, se a minha morte vai salvar 9 bilhões de pessoas e 8 bilhões não acreditam em mim, não gostam de mim, eu sei que meu pai, minha mãe, minha esposa, filho, irmão estão nesse grupo que vai ser salvo, então por eles basta. E essa mensagem é muito bonita. E aí ele acaba que, né, um deles sacrifica, o outro rapaz com a filhinha vão embora, aí eles pegam ali a caminhonete, né, que era do Ron Weasley ali, tem ali os pertences, né, as coisas pessoais desses 4 estranhos, você vê que eles eram pessoas normais mesmo, e aí fica a mensagem final, ao meu ver, né, de que pessoas normais, então, estavam tão convictas numa visão que eles receberam que estavam dispostos a dar a vida por aquilo que acreditavam. Então veja que ali, de fato, a fé deles era verdadeira, de fato receberam a visão, e aí por que é interessante? Mas por que aquela família escolhida para um deles se sacrificar pela humanidade? E aí vem o dedo na ferida que eu coloco agora na parte dos religiosos. Deus ele pode escolher quem ele quiser para o plano e o propósito dele. Porque através disso vem um ensinamento. Então, por exemplo, nesse filme, o casal dos rapazes ali, o que fica vivo, ele presencia o quê? Pessoas que realmente tiveram um encontro com algo sobrenatural e isso impactou a vida deles, fazendo eles darem a própria vida para aquilo que acreditavam, né? Porque cada cavaleiro sempre se sacrificava quando eles recusavam a matar alguém da família, né, em sacrifício. Então eles realmente acreditavam. Os sinais que eles diziam realmente foram acontecendo, então a gente também tem que tomar cuidado ao duvidar e questionar a fé de alguém, porque ela pode acabar sendo verdadeira, e aquele que parece louco pode de repente ser o único são. E outra coisa, mesmo sendo gays, aquela família foi escolhida para um propósito. Ou seja, dentro do propósito de Deus, dentro do plano de salvação e redenção de Deus, todos estão inseridos. Todos fazem parte do projeto que Deus tem de salvar toda a humanidade. Veja que eu não estou dizendo que Deus ignora as práticas que aborrecem a Ele, mas que Ele inclui todos no seu plano de salvação e redenção. E às vezes, quem está dentro do ambiente religioso olha para fora, e eu falo isso porque eu vim de uma família que cresceu e por muitos anos foi umbandista, né? Nós éramos do espiritismo e tal, e tem pessoas que hoje ainda olham e falam assim, nossa, mas Deus teve que ir lá pegar um espírita, um umbandista, para poder trazer para a igreja, para realizar tal projeto e tal obra. É como eu disse no começo, né? Você se assustaria em saber que um evangélico ele é mais preconceituoso com alguém de outra religião do que com um gay, por exemplo. Claro que aí eu estou usando um termo generalizado e isso não expressa a maioria evangélica. Estou dizendo que eu conheço alguns que são mais preconceituosos com pessoas de religiões diferentes do que com pessoas homossexuais, por assim dizer. Então, por isso que eu estou falando que essas bandeiras aí, elas não expressam a realidade, tá? Mas veja, dessa vez,
o escolhido foi uma família não convencional, por assim dizer. Uma família de duas pessoas do mesmo sexo, com uma filha adotada que era de uma outra etnia também. Eu entendo que os estereótipos estão bem representados nesse filme. E aí ficam grandes lições. Deus escolhe quem Ele quer para realizar o seu projeto e o seu propósito. O que não quer dizer que depois que Deus os escolhe, a vida deles permanece da mesma forma. O próprio Jesus ele nunca disse permanecei como estáis, ele diz vinde como estáis. Não quer dizer que vai permanecer daquela forma. Mas todo projeto de Deus tem um propósito, uma experiência, uma consequência e uma lição. E eu entendo nesse filme isso. Esse filme ele combate tanto aqueles que olham para os religiosos como malucos, como fanáticos, como delirantes, como também aqueles religiosos que olham em algum momento para pessoas que têm práticas que a sua fé ensina que são reprováveis e olha com desdém dizendo esse não tem valor, Deus não vai usar nunca uma pessoa dessa para fazer nada. Então são duas bandeiras que eu entendo que esse filme faz muito bem a função de olhar dos dois lados para que esses dois lados olhem para si e vejam as qualidades que podem haver em cada um dos dois lados. Aquele que olha de fora para o que tem uma crença e o discrimina, chama de maluco, de fanático e tudo, cuidado porque de repente a crença dele é a verdade. E aquele que olha dentro da fé para os que estão de fora como pessoas sem valor, da qual Deus não usaria para nada, de repente Deus pode sim ter um propósito para a vida deles ainda maior do que para você que está dentro da fé. Percebe isso? Qual propósito era maior? O dos 4 religiosos, os cavaleiros ali do Apocalipse, que levaram a mensagem, ou aqueles que foi dado o poder de escolha para salvar as pessoas? Claro que para esses. Jesus, quando vai ensinar para um doutor da lei de que você deve ajudar um próximo, ele usa um povo que o judeu era inimigo, que é o samaritano. E ele pega e coloca o samaritano como aquele que estendeu a mão para uma pessoa que normalmente o desprezaria. Então é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse filme eu super recomendo, ele é sensacional. Assista ele com a mente aberta, pegue as referências, busque cada mensagem que esse filme traz. E uma coisa, esse vídeo é o vídeo de número 100 que eu posto aqui no canal. É muito especial para mim. Eu agradeço você que está aqui comigo no canal desde o começo. Você que chegou agora é igualmente bem-vindo. Você que está só de passagem, volte mais vezes, né? Assista esse filme se tiver oportunidade. Atualmente, esse filme... Atualmente, não sei nesse mês que você está vendo, né? Não sei quando você está vendo, mas eu assisti ele na Netflix. Tá? Batem a Porta de M. Night Shyamalan. O filme agora é de 2023, né, da Universal Pictures. Recomendo que você assista. Recomendo que você reveja as suas bandeiras e as suas convicções. Procure analisar tudo com amor. Santo Agostinho falava isso, né? Em tudo deve haver a caridade, né? E eu peço que me ajude. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative as notificações. Curte, compartilha com alguém que você considere interessante, que tenha acesso a esse conteúdo, com as minhas opiniões, com esse material. E volte aqui nos próximos vídeos para estarmos juntos. Comenta aí embaixo, coloca a sua opinião. Eu procurei ser respeitoso com todas as partes, religiosos, não religiosos, porque Jesus amou a todos e estendeu a mesma graça para todas as pessoas com a mesma proporção. Não somos nós que vamos colocar barreiras, não é? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.